Eu sou o João Borg e esse é mais um comentário quinzenal da Organização Transição Socialista sobre a conjuntura. Nas últimas semanas foram divulgados novos dados sobre o PIB e as projeções para a economia brasileira. O PIB brasileiro recuou 0,2% no primeiro trimestre de 2019, se comparado ao trimestre anterior. Foi a primeira variação negativa do PIB desde 2016, quando o país deixava para trás a pior recessão da sua história. A pergunta é: o que esses dados significam? Os economistas dos grandes bancos brasileiros têm revisado sistematicamente a previsão do crescimento do PIB em 2019 para baixo. O Banco Central acabou de divulgar que a previsão de 2% passou a ser míseros 0,8%. Isso significa que a previsão é de desaceleração da economia brasileira, tendo em vista que em 2018 o índice foi de 1,1%. Segundo o Banco Central, para essa previsão de míseros 0,8% de crescimento do PIB brasileiro, eles já estão contando com a aprovação da reforma da Previdência. Ou seja, mesmo tirando o dinheiro da aposentadoria da população, isso não vai ser o suficiente para aquecer os dados da economia, como tanto gosta de propagandear o governo. Quando analisamos a pesquisa industrial mensal Produção Física, publicada pelo IBGE, percebemos que a indústria brasileira ainda está longe da recuperação. Tomando como referência o ano de 2012, ou seja, 2012 igual a 100, o índice de produção física da indústria geral foi, em abril de 2019, de apenas 87. Quando olhamos o segmento de bens de capital, a situação é ainda pior, 77,6 para abril de 2019. O índice PEA de formação bruta de capital fixo, que indica o investimento em máquinas, equipamentos e construção, também não deixa dúvida de que estamos muito longe de uma recuperação econômica. Tomando como referência o ano de 1995, ou seja, 1995 igual a 100, o índice atingiu um pico em 2013, 214,12, e desceu ladeira abaixo até atingir 127,11 em abril de 2017. E em abril de 2019, ainda estava em 140,91. E por que nós olhamos justamente esses dados? O que eles nos mostram? O que significa o PIB? O PIB, segundo a definição, é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado ou cidade. Não coincide com o conceito de valor utilizado por Marx, mas o percentual de recuo ou avanço do PIB permite avaliar se a economia de um país está, por exemplo, entrando num período de recessão ou se recuperando dela. O que é o índice de formação bruta de capital fixo e qual é a sua relevância? A formação bruta de capital fixo mede o investimento das empresas em máquinas, equipamentos e construção, ou seja, em capacidade de produzir ainda mais. É o que o Marx chama de capital fixo, que é a parte pesada do capital constante, mas a gente não vai tratar disso agora. O índice de formação bruta de capital fixo, portanto, permite a gente analisar o quanto a capacidade produtiva de um país aumentou ou reduziu ao longo do tempo. A partir desses dados, a gente pode constatar que a economia brasileira está patinando. É muito difícil prever os movimentos futuros da economia, mas diante da ameaça de uma nova crise econômica mundial, a situação do Brasil pode piorar ainda mais, tendo em vista que a gente sequer saiu da última recessão econômica.
A classe trabalhadora brasileira sente tudo isso na pele. Um número cada vez maior de desempregados, subocupados, empregos cada vez mais precários, salários mais baixos. Essa é a realidade da população trabalhadora brasileira. Essa situação é grave e nenhum governo vai resolver os problemas dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam de organização para se defender. A gente precisa criar um partido revolucionário, socialista, que centre a sua luta na manutenção dos empregos, na manutenção do poder de compra do trabalhador e na luta intransigente contra o desemprego. Conheça o nosso programa de defesa dos empregos e salários no nosso site, acompanhe os comentários quinzenais da Transição Socialista sobre a conjuntura, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Até mais!